Sejam muito bem-vindos a mais um Avante Hospitalar. E hoje trouxemos um tema que é muito requisitado e muito pedido por vocês profissionais, então trouxemos esse tema diretamente pela necessidade de vocês e pelo pedido de vocês. Hoje vamos falar sobre desafios nutricionais no paciente pediátrico, oncologia crítico e doenças raras. E para começar a nossa aulinha, para esquentar um pouquinho o nosso tema, vamos lançar a nossa enquete do dia. E eu quero ver como é que vocês estão no tema, tá bom? E depois as nossas palestrantes vão explicar um pouquinho sobre o assunto. E a enquete é: sobre as doenças raras na pediatria, assinale a alternativa correta. Alternativa A: as manifestações clínicas são tardias e a grande maioria tem cura. Alternativa B: o acompanhamento pode ser feito exclusivamente por pediatras que conseguem atender todas as demandas do paciente. Alternativa C: terapia nutricional específica com ênfase na abordagem nutricional é necessária em alguns tipos de erros inatos do metabolismo. E aí, pessoal, quero ver como é que vão ser essas respostas. Enquanto isso, eu vou apresentando nossas palestrantes e aí a gente vai dar esse minutinho para vocês responderem, tá bom? Sejam muito bem-vindas. Estamos hoje com a doutora Camila e a nutricionista Mariana. Muito obrigada pela presença, doutoras. Obrigada. Eu acho que vai ser um tema muito rico, vai ser uma discussão muito boa. O pessoal pede muito para a gente falar sobre pediatria, então trouxemos isso e eu acho que vai ser muito legal. E aí, pessoal, como é que estão essas respostas? Depois a gente comenta um pouquinho sobre a nossa enquete, tá bom? E aí, no finalzinho, se vocês puderem falar um pouquinho sobre essas respostas, a gente vai ser muito bom. E aí, vamos ver como é que o pessoal tá. Como é que estão as respostas? Vamos dar mais um tempinho aqui para o pessoal responder. Olha, o pessoal tá bem decidido. Estão acertando? Estão acertando. Que bom. Eu acho que já temos uma resposta. E a alternativa C é a alternativa correta. Parabéns para quem acertou. E quem não acertou, eu tenho certeza que vai conseguir tirar a sua dúvida agora com a apresentação das doutoras. Muito obrigada e aproveitem muito o nosso tema. Meu nome é Camila, sou pediatra, nutróloga. Queria agradecer mais uma vez o convite de vocês para a gente conversar sobre esse assunto tão importante aí na nossa prática do dia a dia. E a gente vai abordar 3 temas bem específicos. Vamos começar com oncologia. Bom, a criança com câncer é um indivíduo particularmente suscetível à desnutrição. Porque, por um lado, ele tem uma alta demanda energética para garantir crescimento e desenvolvimento, porque além dele fazer um tratamento, né, de combate ao câncer, ele precisa crescer e se desenvolver como qualquer outra criança. E alguns tipos de câncer também agregam um componente de hipermetabolismo, o que eleva ainda mais a necessidade energética e proteica dessa criança. Por outro lado, fazendo um contraponto, a gente tem uma criança que muitas vezes tem dificuldade de se alimentar, por uma baixa aceitação da dieta, seja por conta da própria doença, pela anorexia que a doença causa, ou como efeito colateral do tratamento. Então, com mucosite, levando a dor na hora que a criança se alimenta, ou mesmo aversão a certos alimentos, alteração do paladar, decorrente também de efeito da quimioterapia. E, muitas vezes, quando a criança consegue se alimentar, ela ainda tem a absorção de nutrientes prejudicada, também por diarreia ou mesmo mucosite intestinal, causados aí como efeito colateral da quimioterapia. Então, a gente tem um cenário de prevalência de desnutrição entre 6% a 50% das crianças com um diagnóstico de câncer. E os fatores de risco são diversos. O tipo, localização, grau de malignidade, presença de metástase interferem muito nessa prevalência de desnutrição. Lembrando que alguns tumores, como o tumor de Wilms, neuroblastomas, tumores sólidos em estágios mais avançados, têm uma chance maior, oferecem um risco maior de desnutrição para a criança. As consequências da desnutrição são as mesmas do que nos adultos. Então, aumento do tempo e número de internações, aumento do risco de infecções, menor tolerância ao tratamento, menor sobrevida e menor qualidade de vida. E aí, isso falando de desnutrição, mas a gente também pode ver, assim, um importante fator de prognóstico negativo
também nas crianças com obesidade e sobrepeso. Então, qualquer desvio aí da eutrofia, tanto a desnutrição quanto a obesidade e sobrepeso, eles também são indicadores de pior prognóstico, como no estudo que saiu no JAMA em 2005, que mostrou que os pacientes em tratamento para LMA e meninas em tratamento para LLA, obesas, tinham pior prognóstico do que aqueles eutróficos. E aí a intervenção nutricional tem como objetivo promover crescimento e desenvolvimento, como qualquer criança normal, melhorar a resposta imunológica e aumentar a tolerância ao tratamento. E aí como que a gente vai planejar essa intervenção nutricional? Começando pela avaliação de risco nutricional, e aí cabe um parênteses, porque os critérios para a triagem de risco variam entre os serviços. Existem os critérios mais subjetivos e existem até os mais objetivos, como aferição de peso, estatura e classificação pelo Z-score. Avaliação nutricional é indispensável, objetiva e é a mais completa. E aí eu trouxe do protocolo do INCA para atendimento nutricional do paciente pediátrico, propostas de intervenção nutricional para os pacientes com risco nutricional ou desnutrição. Então, a terapia nutricional via oral, através de suplementos, é indicada quando a ingestão de alimentos é menor que 75% das necessidades, por 3 a 5 dias, sem expectativa de melhora. A sonda dieta interal é indicada na impossibilidade da via oral ou quando a ingestão alimentar é menor que 60%, e isso acontece por 3 a 5 dias consecutivos, sem expectativa de melhora também. E a parenteral é indicada na impossibilidade total ou parcial do uso do trato gastrointestinal, ou quando a sua terapia enteral não consegue atingir as metas depois de 5 dias. Então, isso é uma proposta de intervenção nutricional nesse protocolo bem conhecido. E aí eu quis trazer na literatura o que a gente tem para basear essa nossa escolha. Qual intervenção nutricional? Através de suplementos, através de terapia nutricional enteral ou parenteral, qual é a melhor? Então, mais uma vez, a gente tem uma escassez de trabalhos. Eu trouxe essa revisão aqui de 2015. Ele não conseguiu chegar a nenhuma conclusão aí sobre qual terapia nutricional é melhor. Ele fez comparação entre suplementos, dieta interal e parenteral, suplementos e dieta parenteral, e não chegou a nenhuma conclusão. Ele, por esses 14 ensaios que foram escolhidos e que ele classificou ainda como de baixa qualidade. Esse estudo, ele foi um estudo que eu trouxe aqui para mostrar a efetividade da dieta interal no paciente oncológico pediátrico. Ele incluiu 8 estudos e 7 deles mostraram que os pacientes que foram submetidos à terapia, à dieta interal, eles realmente ganharam peso. Então, se a gente consegue fazer com que eles ganhem peso, eles provavelmente conseguem sair daquela bola de neve negativa da desnutrição. E aí ele comparou os efeitos indesejados dos pacientes que receberam a dieta interal com aqueles que não receberam, e eles se assemelharam. E além disso, a nutrição interal é uma intervenção nutricional mais barata. Aqui eu trouxe essa sugestão aí de indicações para nutrição parenteral da Aspen agora desse ano, então tá bem fresquinho. Não vou ler tudo, mas acho que vale a pena aí para consulta de vocês as indicações de nutrição parenteral para essas crianças sob tratamento oncológico, tá? E aqui esse estudo eu trouxe só para a gente trazer uma realidade aí do hospital terciário da Holanda, para a gente tentar comparar com os nossos serviços, né? Então, ele avaliou qual a terapia nutricional que foi utilizada nos pacientes que tiveram mucosite pós-quimioterapia. E aí, 23,8% não receberam nenhum tipo de terapia nutricional. 19% receberam dieta por sonda, 19% também parenteral e 38,1% parenteral e enteral. Tá? E, assim, só para a gente refletir um pouquinho se é essa a nossa realidade também. Falando agora do paciente crítico, a desnutrição da criança na UTI ainda é bem prevalente, tem índices que variam entre 24% a 70%, e já é bem estabelecido que a desnutrição é associada a maior tempo de internação, permanência em ventilação mecânica e maior risco de infecções. Então, o suporte nutricional na criança crítica é fundamental.
mas a gente precisa adequar, né, o objetivo da nossa terapia nutricional na criança crítica é tentar minimizar os efeitos do catabolismo ou até reverter os efeitos do catabolismo durante o estresse metabólico nessa fase aguda da doença, que essa fase aguda, eu falo assim, em primeira semana de internação na UTI, tá? Eu trouxe esse estudo, um estudo brasileiro, saiu no Clinical Nutrition desse ano. Ele avaliou o déficit de energia durante a hospitalização dessas crianças em UTI e alguns biomarcadores na internação. Então, aqui, o primeiro desfecho foi tempo de permanência no hospital. Ai, obrigada. Acho que tá. Tempo de permanência no hospital, e ele conseguiu fazer uma associação positiva entre o déficit de energia, níveis de albumina mais baixos e PCR mais alto. Então, ele conseguiu estabelecer essa associação, e aqui o desfecho, o tempo em ventilação mecânica, ele também conseguiu associar a esse desfecho, déficit de energia, albumina mais baixa na internação e PCR mais alto também. E aqui, então, eu trouxe alguns pontos aí para a gente planejar nossa terapia nutricional baseado nesse guideline do ASPEN de 2017. Então, como a gente começa a pensar nossa terapia nutricional? Através de triagem de risco. E na UTI a gente ainda não tem nenhum instrumento específico e validado para a criança crítica. Então, ele sugere aferição de peso, estatura e perímetro cefálico e utilização das curvas de Z-score de IMC ou peso para estatura. E a avaliação nutricional tem que ser feita o mais precoce possível, em até 48 horas, e reavaliado em 7 dias. E aí, falando um pouquinho sobre necessidades energéticas, ela é baseada, ele sugere, né, como para a gente oferecer nossa necessidade energética baseada na aferição por calorimetria indireta. E na ausência de calorimetria indireta, a gente deve se utilizar de equações preditivas, a de Schofield ou da OMS, sem o fator estresse, tá? E aí, falando um pouquinho de meta e de indicadores, ele sugere, como um bom indicador da nossa terapia nutricional, que a gente atinja pelo menos 2/3 das necessidades na primeira semana. Esse estudo também saiu no Clinical Nutrition agora do ano passado, e ele tentou avaliar se a oferta energética consegue impactar em algum desfecho nas crianças na UTI. Então, foi uma coorte retrospectiva aí de 2008 a 2013, e ele avaliou o que foi ofertado, né, de calorias, e o que foi o gasto energético aferido por calorimetria indireta. 53,3% dos pacientes estavam em overfeeding, então eles receberam uma oferta maior do que o gasto deles. 34,3% estavam abaixo e só 12,4% estavam adequados. E ele fez uma análise que é bem contraditória com aquele primeiro estudo que eu trouxe. O tempo de ventilação mecânica foi menor no grupo que recebeu menos alimentação do que o que recebeu mais. O tempo de internação também foi maior no grupo que recebeu mais alimentação, em média 45 dias, contra 21 dias do que receberam a dieta apropriada e 16 dias do que recebeu menos. Então, vale a pena a gente refletir, tá? Em relação à proteína, a necessidade proteica precisa atingir no mínimo 1,5 grama quilo dia, tá? Uma oferta proteica igual ou maior a essa taxa é associada a menor mortalidade em 60 dias nas crianças sob ventilação mecânica. E a gente não deve utilizar as RDAs porque elas vão subestimar a necessidade proteica da criança nessa fase. E ele deixa bem claro que a gente precisa de mais estudos para ver. O mínimo é 1,5, mas e o máximo? Quanto? Até tem um protocolo aqui de estudo de um trial com uso de dietas com diferentes quantidades de proteína, até 5,1 gramas de proteína por 100 ml. E aí, para quem quiser fazer esse estudo, tem o protocolo todo certinho. Seria bem interessante a gente ver quais são os resultados aí de biomarcadores e efeitos secundários com essas diferentes quantidades de proteína.
A via de alimentação, a enteral é sempre a primeira escolha e a gente deve iniciar em 24 a 48 horas da admissão na UTI. E em relação à parenteral, não iniciar nas 24 horas após a admissão na UTI. Isso ficou um ponto bem marcado sobre não iniciar muito precoce. Agora, a partir de quantos dias a gente pode iniciar, ainda o guideline da Aspen, ele traz um ponto um pouco mais controverso com o estudo que foi publicado em 2017, do PEPANIC Trial, que ele sugere o início um pouquinho mais tardio da parenteral complementar, no 8º dia de internação. O guideline da Aspen, ele já faz uma ressalva para a gente tomar cuidado ao generalizar. Ele sugere que a gente use sim parenteral complementar para crianças que não receberam nenhum tipo de nutrição enteral ou em crianças desnutridas graves ou com grande risco nutricional, no caso da gente tentar progredir a dieta e não conseguir. Falando um pouquinho de doenças raras, é um importante problema de saúde no mundo. No Brasil, a gente tem mais ou menos 3 milhões de pessoas com esse diagnóstico e existem mais de 6 mil a 8 mil tipos de doenças raras. Então, assim, a gente englobar um conjunto de sinais e sintomas clínicos dentro de um mesmo pacote fica muito difícil. 80% tem uma origem genética e as demais têm causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. E a definição de uma doença rara, ela é caracterizada pela baixa prevalência. A OMS fala em 65 pessoas acometidas num grupo de 100 mil. E elas são crônicas, progressivas e incapacitantes. Tem uma ampla diversidade de sintomas, igual eu já falei, e a maioria não tem cura, ela só tem um controle de sintomas. O tratamento não é disponível, assim, em todos os casos. É um tratamento oneroso e aí uma alternativa é a inclusão de pacientes em protocolos de pesquisa. Por que na pediatria é importante? Porque a maior parte das manifestações das doenças raras ocorre na infância, né? Como ela a maioria é de origem genética, ela se manifesta em fases precoces da vida. 75% dessas doenças afetam crianças. 30% delas morrem antes dos 5 anos. E aí que consiste o maior desafio, a gente fazer um diagnóstico precoce. Em média, esse diagnóstico demora 2 a 4 anos. Então, se a gente pensar nesse tempo aí, uma criança demora 4 anos para fazer um diagnóstico, muitas vão morrer antes de ter o diagnóstico correto. Eles recebem 2 a 3 diagnósticos preliminares, eles passam por uma jornada muito extenuante de exames, intervenções, exames invasivos, exames caros, antes de receber a confirmação. São tratados como outras doenças e não como a doença de verdade que eles têm. O tratamento envolve equipe multidisciplinar em centros especializados. Existe no site do Ministério da Saúde todas as diretivas para tratamento e acompanhamento desses pacientes, alguns centros especializados do SUS, e alguns exemplos aí são as distrofias musculares, neurofibromatose, angioedema hereditário, erros inatos do metabolismo, imunodeficiências primárias e fibrose cística. E em relação aí à nossa terapia nutricional, a intervenção nutricional vai depender se a doença exige uma terapia nutricional específica. Por exemplo, um erro inato do metabolismo, uma leucinose, em que a gente precisa de uma adequação de certos tipos de aminoácidos. Então, tem doenças que requerem uma terapia nutricional específica, ela é a base do tratamento e controle dos sintomas. Tem algumas doenças que levam ao acometimento neurológico e aí o paciente pode evoluir com disfagias de origem neurológica e fazer uso de via alternativa de alimentação e aí a gente vai partir para a prescrição de terapia nutricional enteral e alguns outros pacientes vão precisar de acompanhamento para adequação da dieta e correção de desvios nutricionais. É muito ampla a atuação aí da área da nutrição nesses pacientes. E aqui eu trouxe só alguns exemplos de entidades que estudam na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil tem também vários grupos de apoio para as pessoas com doenças raras aí que conseguem dar um norte para esses pacientes aí na busca aí de diagnóstico e acompanhamento. Obrigada. Então, muito obrigada, doutora. Agora vamos continuar com a nutricionista Mariana Murra.
Então, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao convite da Nestlé para ministrar essa aula, que realmente são desafios nutricionais encontrados na rotina da oncologia, do paciente crítico e também aqueles pacientes pediátricos com doenças raras. Então, eu inicio a minha fala falando um pouquinho do paciente crítico, que quando nós pensamos no metabolismo da criança ou do adolescente saudável, já se sabe quais são os fatores que podem influenciar no estado nutricional dele, sendo então sexo, idade, hormônios, ambiente, até atividade física. Quando fala-se do paciente pediátrico com câncer, além desses fatores que podem alterar o estado nutricional, tem também as alterações metabólicas, que são um pouco descritas quais são elas e qual é a influência da caquexia, qual é a influência desses fatores no estado nutricional desse paciente. O que já se sabe, que quanto mais adequado for o estado nutricional do paciente durante o tratamento, melhores são os desfechos. Então, vale a pena lembrar que o câncer pediátrico associado ao tipo de tratamento e as alterações biopsicossociais são os fatores que podem trazer alteração no estado nutricional. Quando pensa-se nas indicações de terapia nutricional, o câncer ele está dentro das doenças que podem levar à anorexia. Então, por isso, é uma doença que traz indicação de terapia nutricional e acompanhamento nutricional de uma forma mais acirrada, de uma forma mais próxima do paciente. Mas, infelizmente, a literatura nos traz que a terapia nutricional ela ainda é negligenciada, mesmo os estudos mostrando que tanto a desnutrição como o sobrepeso e a obesidade estão associados a maior morbidade e maior mortalidade. Então, eu trouxe aqui uma tabela que é uma comparação de diferentes algoritmos para decisão de terapia nutricional para oncologia, mas nenhum deles foi validado ou foi rigorosamente testado para demonstrar a viabilidade ou a acurácia desses algoritmos para o início da terapia nutricional. Então, vale a pena a reflexão de que, mesmo sendo pacientes com alto risco de desnutrição, como a doutora Camila já falou, nós ainda negligenciamos essa terapia nutricional. E quais são as indicações de terapia nutricional? Para o paciente oncológico, então, a perda de peso superior a 5% relacionada ao peso prévio ao diagnóstico, redução das reservas adiposas com medida de prega cutânea inferior ao percentil 5, redução de 2 percentis no peso ou na estatura e a desnutrição severa ou caquexia relacionada ao câncer. Vale a pena lembrar que a caquexia no paciente pediátrico ainda é muito discutida qual a sua real definição. Então, nós já sabemos quais os parâmetros para o paciente adulto que define caquexia, mas ainda há uma discussão quais são os parâmetros para nós definirmos caquexia no paciente pediátrico. Então, além daqueles outros parâmetros, a ingestão inferior a 70% das necessidades energéticas por 5 dias, independente do comprometimento antropométrico associado aos efeitos tóxicos da radioterapia ou da quimioterapia, por exemplo, mucosite, odinofagia, grandes cirurgias que podem trazer alterações no estado nutricional, são indicativos para o início da terapia nutricional. Eu gostaria de chamar a atenção também que a baixa ingestão alimentar está relacionada à alteração de paladar. Então, já se sabe que de 36% a 75% dos pacientes que recebem quimioterapia apresentam alterações angustiantes de paladar. Por exemplo, presença de um gosto residual, metálico, uma sensibilidade ou insensibilidade a sabores doces e amargos, predispondo então uma aversão alimentar. E esse estudo de 2017, ele mostra que essa alteração de paladar, ela prevalece até mesmo quando essas crianças elas saem do tratamento oncológico. Então, quando ele é um sobrevivente. Então, o que nós devemos fazer e como então tornar possível uma ingestão alimentar dentro dessa grande alteração de paladar durante e também após o tratamento oncológico. Então, vale a pena lembrar que o paciente pediátrico com câncer, ele deve ser avaliado em diferentes momentos. Então, deve ser avaliada a ingestão alimentar dele e o estado nutricional pré-tratamento e durante o tratamento, o tipo de tratamento que ele vai ser submetido, químio, rádio, cirurgia, internação, se ele vai ser submetido a um transplante de medula óssea, são os fatores que vão influenciar no estado nutricional dele.
Então, dentre os diferentes protocolos e fluxogramas para a decisão de terapia nutricional, eu gostaria de chamar a atenção para esse fluxo que foi desenvolvido pelo Itaci. Ele leva em consideração a idade do paciente, o estado nutricional do paciente, a ingestão alimentar se maior ou menor que 50% e o trato gastrointestinal funcionante. Esse protocolo de indicação de terapia nutricional, ele foi desenvolvido e ele foi também validado e ele avaliou. Ele conseguiu reduzir de 34% para 27% os pacientes desnutridos na instituição. Ele também foi testado pela Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica em 86 pacientes em 3 diferentes centros. E ele foi considerado viável para ser utilizado para a oncologia pediátrica. Mas, em alguns casos, pode ser necessária a mudança dessa dieta enteral. Então, após o início da dieta enteral, uma dieta polimérica, essa criança pode apresentar alguns distúrbios gastrointestinais e, por isso, há a necessidade de trocar, então, essa dieta enteral. Então, já se sabe que uma dieta elementar pode ser um bom indicativo e pode trazer melhoras de tolerância gastrointestinal ou até mesmo algumas fórmulas pediátricas que foram desenvolvidas com alimentos reais apresentaram aí melhor tolerância mesmo elas sendo poliméricas. Então, o primeiro estudo nos mostra sobre as dietas elementares e o segundo estudo é um estudo que fala sobre as dietas que foram desenvolvidas com alimentos reais. E vale a pena lembrar, não só para o público oncológico, mas também para o público pediátrico, como o comportamento familiar ele pode estar associado de uma forma positiva ou também dificultosa para a terapia nutricional. Durante todo o tratamento, há uma mudança no comportamento familiar de proteção, medo de exposição da criança e até mesmo resistência em relação à terapia nutricional. E sendo essa, então, uma barreira até que deixa mais tardiamente o início dessa terapia nutricional. Então, concluindo, a oncologia devem ser triados, então, os pacientes, quando não possível todos serem avaliados. A triagem na oncologia pediátrica, hoje há um instrumento que ainda não foi validado, mas já foi traduzido, que é o SCAN. O SCAN, então, é futuramente o melhor instrumento para realizar avaliação, triagem nutricional. Em seguida, todos os pacientes que apresentarem risco nutricional devem ser avaliados. A intervenção deve ser prévia ao início do tratamento, então, assim que for diagnosticado, para manutenção do estado nutricional. Lembrando que o tratamento pediátrico ele deve ser humanizado e englobar também os familiares, conseguindo, assim, alcançar melhores desfechos. Agora, quando nós pensamos no paciente crítico, o guideline da Aspen de 2017 traz que esse paciente pediátrico é uma população heterogênea, que há necessidade de uma abordagem diferenciada para individualizar o suporte nutricional com o objetivo, então, de melhorar os resultados clínicos. Assim como no paciente oncológico, o paciente pediátrico saudável, nós já vimos, então, quais são os fatores que podem influenciar no estado nutricional. E no paciente crítico, há, então, uma alteração no gasto energético bem discutido. E uma alteração, então, no metabolismo dos macronutrientes, o aumento da lipólise e proteólise, consequentemente uma depressão, uma perda de massa muscular e desnutrição, além de hiper ou hipoglicemia e dislipidemia. Em relação à necessidade nutricional, o público pediátrico crítico é um público vulnerável com necessidades nutricionais únicos, e essas necessidades são muito difíceis de serem traçadas e também de serem alcançadas. A indicação, o padrão ouro é a calorimetria indireta e quando ela é possível de ser realizada, deve suprir de 50% a 70% dessas recomendações. Um estudo realizado no nosso hospital avaliou o índice de correlação entre as fórmulas preditivas e a calorimetria indireta. E a fórmula que mais se aproximou, que teve o maior índice de correlação, foi a Holley-Seeger comparada às outras utilizadas na instituição. Vale a pena refletir se seria essa ou não a melhor fórmula para avaliar o estado nutricional e traçar as metas nutricionais.
Além disso, os pacientes apresentam alto risco de desnutrição pela depressão de massa muscular e há evidências crescentes de que crianças que atingem metas calóricas precocemente têm melhores resultados. Esse estudo, ele mostra que a deficiência proteico-calórica pode trazer alterações nas curvas de score Z, o que corrobora com esse estudo desenvolvido na Holanda, que mostrou que as crianças com déficit calórico-proteico cumulativo evidenciou uma relação significativa entre o déficit e a redução no score Z para peso e circunferência do braço. E nem sempre há uma recuperação desse déficit de crescimento a longo prazo quando essa criança recebe alta da UTI. Esses outros 2 estudos, o primeiro deles relata que o subfornecimento de energia e proteína em comparação com as recomendações atuais estão bem discrepantes e não chegam nem mesmo próximo das RDAs. E esse outro estudo mostra que há necessidade de fluxos e de protocolos para decisão de terapia nutricional para o paciente crítico, para que seja feito de forma adequada. Esse estudo brasileiro que tentou correlacionar o desfecho do paciente em relação à ventilação mecânica e o estado nutricional dele na UTI, ele não conseguiu evidenciar nenhuma relação entre o estado nutricional e o desfecho, pois eram estudos que não eram homogêneos, mas já se sabe que os pacientes nutridos, eles apresentam sim um pior desfecho, mas esse estudo, essa revisão sistemática não conseguiu mostrar, pelos estudos não serem homogêneos. Eles tentaram então correlacionar o estado nutricional com o tempo de internação, necessidade de ventilação e mortalidade. O paciente crítico ele tem a terapia de nutrição enteral é a terapia de primeira escolha, deve ser iniciada quando possível e quando esse paciente estiver estável de 24 até 48 horas, com o objetivo de garantir a integridade da mucosa, reduzir o risco de translocação bacteriana, para melhorar o desfecho clínico e também para reduzir a mortalidade. Mas várias são as barreiras encontradas nesse paciente nesse período de criticidade. Dentre eles, os distúrbios gastrointestinais, as pausas para procedimentos que são várias e sempre as dietas são pausadas e restrição de oferta hídrica que também deixa aquém a quantidade de caloria e macronutrientes que esses pacientes recebem. Então, concluindo o paciente crítico, eles têm as necessidades nutricionais são elevadas e esses pacientes normalmente apresentam um déficit proteico-calórico. Há necessidade de rediscutir, então, o posicionamento da sonda, se vale a pena ser enteral ou podendo ser até gástrica. Há indicações de iniciar a dieta com menor osmolaridade, talvez para suprir toda essa necessidade, pode discutir-se uma infusão contínua. E se há necessidade da manutenção da enteral mínima, ela deve ser associada à parenteral, como os últimos guidelines mostram, de 5 a 7 dias. Quando a enteral não suprir as necessidades, deve iniciar então a parenteral. Agora, em relação aos pacientes com doenças raras, quando há intervenção e a nutrição adequada, ela consegue ajudar na redução da mortalidade, reduz a frequência de doenças infecciosas, promove o adequado crescimento e desenvolvimento psicomotor, melhora o aproveitamento escolar e a capacidade produtiva na idade adulta. Além disso, deve ser orientado pelo nutricionista os benefícios do aleitamento materno para essa criança quando for possível, as informações em relação à composição e à alimentação complementar, a leitura de rótulos pelos familiares, a consistência das refeições de acordo com a idade, higiene e segurança sanitária dos alimentos, se essa criança com doença rara ela apresenta ou não prontidão em receber determinado alimento e seguir sempre as recomendações específicas da doença. Aqui eu trouxe um estudo de neurofibromatose e ele mostra que as crianças, mesmo com algumas doenças raras, elas apresentam maus hábitos alimentares, então seguidos de alimentos gordurosos, com baixo valor nutricional, então baixo teor de fibras, vitaminas e outros micronutrientes.
e que o estado nutricional delas fica aquém as crianças saudáveis. Já esse outro primeiro estudo relacionado à fenilcetonúria, então os pacientes, foi um estudo brasileiro, os pacientes brasileiros não mostram diferença na composição corporal e no estado nutricional em comparação ao grupo controle, independente do controle metabólico, embora semelhantes aos controles, os pacientes com fenilcetonúria podem apresentar marcadores nutricionais e marcadores metabólicos. Já em relação a outra doença rara, por exemplo, a fibrose cística, o monitoramento do estado nutricional faz parte do cuidado rotineiro, deve alcançar o estado nutricional adequado comparado ao de crianças saudáveis. Pode ser difícil de ser alcançado, mas há indicação para suprir e alcançar essa meta, o uso de suplemento oral, tratamento comportamental, farmacoterapia e nutrição enteral quando indicado. Então, por fim, para o paciente com doença rara, a necessidade nutricional específica da idade e relacionar com a doença de base, deve-se garantir o peso e o crescimento, garantindo então o adequado desenvolvimento neuropsicomotor. Obrigada. Obrigada, doutoras, pela excelente apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que, inclusive, respondeu, né, a nossa enquete do início. Vamos agora para uma pergunta de vídeo que nós recebemos. Podemos soltar? Eu sou Liana Macedo, nutricionista do Hospital da Criança Santo Antônio, em Boa Vista, Roraima. Eu queria parabenizar as doutoras pela aula e queria perguntar que indicadores de qualidade são efetivos para monitorar a terapia nutricional no paciente pediátrico. Pergunta excelente. Quando nós pensamos, então, em como avaliar a adequação da terapia nutricional ou também nos indicadores de qualidade, vale a pena nós lembrarmos que todos os pacientes que são triados com alto risco nutricional, eles devem ser avaliados, então que é o nosso principal indicador. E para controlar exatamente o nosso parâmetro de prescrição, de evolução e de se a conduta realmente foi seguida, a avaliação do volume infundido e do volume prescrito e traçar as metas. Então, dentro de 4 dias vai ser toda a meta calórica e proteica deve ser prescrita, então deve ser acompanhada diariamente como se essas metas foram ou não supridas. Então a minha sugestão seria avaliar volume infundido e volume prescrito, meta calórica e meta proteica. Legal. Então vamos agora para as perguntas. Recebemos aqui alguns elogios também, então gostamos muito. Então algumas pessoas elogiando realmente porque pediam aula de pediatria, então, ok, muito obrigada. Uma pergunta da Fernanda de Maringá. Com qual idade podemos iniciar suplementos ou dietas interais? Qual idade? Com qual idade? Eu acho que acaba sendo, depende da indicação, eu acho que de acordo com dentro da recomendação da dieta. Uso de fórmula infantil, uso de fórmula infantil e acima disso. Acho que até 2 anos, a gente consegue usar fórmulas infantis e depois disso, dieta integral pediátrica. Ok. Até algumas fórmulas infantis hoje, elas são até mais completas e podem ser consideradas, algumas dietas podem ser consideradas completas nutricionalmente a partir do nascimento. Então, dependendo da necessidade desse paciente. Ok. Então, algumas pessoas, a Liana Barbosa, de Boa Vista, elogiando, parabéns pelo tema. Precisamos de mais pediatria no Avante. Que bom, obrigada. A Carolina também elogiando, essa doutora é muito boa, gosto muito de suas aulas. Então, vamos para outra perguntinha. Só um minutinho. Tem essa pergunta com relação ao paciente crítico. Ela é a Késia, de Salvador, minha conterrânea. Ficou na dúvida com relação à parte sobre ventilação mecânica. Eu acredito que ela esteja perguntando esse paciente crítico em ventilação mecânica, se tem alguma particularidade, se tem algo em relação às recomendações? Acredito que sejam as recomendações. Seriam intervenções nutricionais. Isso que os guidelines mostram, principalmente em relação à oferta proteica,
da gente garantir um mínimo de 1,5, porque os pacientes com esse déficit proteico, a gente vê na prática que são pacientes mais difíceis de saírem da ventilação mecânica, então, além da oferta energética, a gente fica muito com caloria na cabeça, mas trazer um pouco da realidade aí dos adultos. Para a pediatria, né, nos adultos, acho que já está bem estabelecida essa questão da importância da proteína no paciente crítico. Para a pediatria, assim, ainda não tem assim nada ainda. Os guidelines da ASPEN, eles não são, esse guideline de 2017, ele não é baseado em estudos com um grau de evidência alto. Ele é mais uma opinião de especialistas na área. Então, assim, ainda precisa de muito estudo para confirmar qual é a nossa meta proteica, mas eles falam de mínimo de 1,5. De 1,5. Não dá para ficar agora bem com realmente não dá para ficar nesse déficit proteico aí. Ok. Tem uma pergunta da Cíntia. Ela pergunta: crianças imunodeprimidas apresentam perdas de massa magra quando internadas em UTI? Neste caso, há necessidade de aumento de proteína? Eu acho que ela já... Com certeza. Na fase crítica da doença, então, atingindo o mínimo 1,5. Se ela acaba sendo imunodeprimida, sim, então ela acaba ela tem um risco nutricional maior. Um fator de risco e maior. Todos os olhares para essa criança que tem realmente um risco de catabolizar em uma intensidade maior. Né? Até mesmo vale a pena levar em consideração a faixa etária e a mudança na recomendação da proteína, que são as recomendações da ASPEN também. Porque a gente vai, né, na UTI pediátrica, a população heterogênea, a gente vai pegar de recém-nascidos, até pós-operatório de cirurgia cardíaca, um extremo baixo peso, que a gente vai precisar de 4 gramas por quilo de proteína, até um adolescente que vai se comportar igual um adulto. Então, as recomendações com certeza vão variar de acordo com a faixa etária. E até o que vale a pena a gente lembrar que esse paciente crítico, ele dificilmente atinge VO 50% das necessidades. Então, nós nutricionistas, os nutrólogos, os intensivistas, assim, sempre tentem pensar na terapia enteral. Talvez é a única forma que a gente consegue atingir realmente as necessidades desses pacientes. Às vezes nós ficamos com receio, é um paciente já crítico, mas é claro que se não há contraindicação, se discutido em equipe, se avaliado, vale a pena indicar para conseguir suprir. Porque o risco para esse paciente pós-tratamento crítico é muito maior se ele não consegue atingir ali essas necessidades. E aí a via alternativa, ela daria, né, esse suporte que você não consegue pela via oral. Exato. Tem uma outra pergunta que eu achei uma pergunta bem interessante, da Larissa, de Porto Velho. Qual seria a estratégia para melhorar o paladar do paciente com relação aos suplementos? Então, é um desafio diário a gente conseguir até melhorar o paladar. Há algumas recomendações, usar bala de gengibre. Então, alguns hospitais americanos hoje já têm balas de gengibre industrializadas que eles usam, não só para náusea e vômito. E o consumo de água a livre demanda, em maior quantidade do que o recomendado, eles conseguem melhorar um pouco o paladar. Tá? Mas, às vezes, um bochecho, outra estratégia, nada descrito na literatura que vá realmente melhorar o paladar, por ser um efeito agudo e que talvez possa se tornar crônico. E a Raquel, de São Paulo, gostaria de que comentasse um pouco o papel da gastronomia hospitalar para a pediatria. Bem interessante, né? Que acaba entrando um pouco nisso, né? Quando você pensa tanto no paciente oncológico, mas no paciente pediátrico, né, em si, eu acho que é muito interessante. A senhora quer falar? Pode falar. Eu acredito que poucos são os hospitais que conseguem realmente oferecer e ter no seu serviço uma gastronomia hospitalar. Quando apresenta, é muito bem-vinda. Até você consegue ter uma melhor apresentação do prato, você consegue ter o uso de suplementos para algumas preparações, diminuindo talvez até a indicação da terapia enteral, e esse paciente consegue atingir as necessidades dele de via oral. Então é um ponto muito importante. Por exemplo, no hospital que eu trabalho, há uma dificuldade em conseguir algumas preparações com suplementação, e até as crianças têm uma dificuldade maior para tolerar. Mas quando bem desenvolvida, eu acho que só tem a acrescentar aí na terapia nutricional oral.
A última pergunta, então, porque o nosso tempo já está estourado. A Camila, de Sumaré. Boa noite. É recomendado o uso de glutamina para paciente pediátrico com síndrome do intestino curto? Glutamina sempre é uma polêmica, né? A gente Discussão. ainda não tem nenhuma comprovação científica do uso de glutamina na pediatria. A gente acaba usando na prática mesmo no intestino curto, assim, como medidas de sobrevivência. Quando a gente tenta progredir dieta, tenta ganhar volume, adequação energética proteica, e muitas vezes a gente usa a glutamina empiricamente. Tem até dose e tal, mas não tem nada comprovado especificamente. Na síndrome do intestino curto, a glutamina é mais validada do que em outras, por exemplo, no paciente crítico, pediátrico. Ela é mais validada, mas mesmo assim não tem nada oficialmente estudado, num estudo bem desenhado. Posso só comentar que em relação ao paciente oncológico, como o COSIT, então há uma grande discussão do uso ou não de glutamina. O que os pacientes relatam, nós também usamos empiricamente, então não há grandes estudos ou ensaio clínico com o uso de glutamina, mas os pacientes, quando fazem o uso, eles apresentam uma melhora da odinofagia, da mucosite, então eles relatam uma grande melhora. Sob a forma de bochecho. Bochecho. O que a gente vê na prática é isso mesmo, né? Realmente melhora. Bom resultado. Sim. Ai, que bom. Tivemos 114 cidades, então realmente, né, conseguimos abranger. Queríamos agradecer a presença de todos que estão nos assistindo. Também queria agradecer a equipe do Nordeste que está acompanhando lá. Eu sou do Nordeste, então não podia deixar de agradecer. E muito obrigada e nos assistam no próximo.